Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, 2 de novembro, com o tema A Gloriosa Esperança da Ressurreição, baseado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 29 a 32. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto. Irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. No dia de hoje, 2 de novembro, muitas pessoas vão ao cemitério para reverenciar aqueles que partiram. Muitos levam flores e fazem preces pelos mortos. Diante disso, devemos perguntar: que esperanças podemos ter diante de um inimigo tão poderoso? Paulo, nesse capítulo 15, está tratando da morte, mas do ponto de vista da solução que Deus nos propõe em Cristo. Assim, de que maneira os crentes devem olhar para a morte? Como o fim de todas as coisas? Como aniquilamento? Se a morte significa o aniquilamento do homem, esse não tem nada melhor a fazer do que entregar-se aos prazeres, sem preocupar-se com nada, enquanto tiver fôlego. Mas o crente tem a esperança em face da morte, é o que Paulo nos ensina. Então vejamos. Primeiro, diante da morte, Paulo começa perguntando: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Não é nosso propósito aqui discutirmos as dificuldades desse texto, mas chamar a atenção para o fato que Paulo indicava a esperança da vida futura. Seria o mesmo que perguntar: Paulo quer usar o argumento que a prática dele reforça a veracidade da doutrina? Sim. Ele quer que os crentes de Corinto olhem para a ressurreição de maneira correta, para que o coração deles se encha de esperança, pois só na ressurreição traz conforto ao coração do crente diante da morte, especialmente de entes queridos e deles próprios. Este foi o reconhecimento de Marta diante de Jesus, quando a morte do seu irmão. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, parafraseando Paulo, podemos perguntar: por que ir ao cemitério se os mortos não ressuscitam? O questionamento de Paulo é muito oportuno para refletir acerca de nossa prática nesse dia, pois somente a gloriosa esperança da ressurreição pode nos trazer consolo. Você tem a gloriosa esperança da ressurreição? Busque o Senhor Jesus, creia nele e você a terá. Segundo, diante das tribulações da vida. Quantas pessoas vivem suas vidas sem qualquer esperança, sem significado? Quantos se abatem profundamente diante das tribulações, ficando desanimadas e desesperadas? E há situações assim, de profunda angústia e abatimento. Foi o que ocorreu com Paulo e seus companheiros, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria morte. 2 Coríntios 1:8. Mas o que aconteceu? Como Paulo encarou aquela situação? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1:9. A tribulação fez com que Paulo voltasse os seus olhos para o Deus que ressuscita os mortos. Em nosso texto, no versículo 30, Paulo ainda se refere ao fato de que constantemente foram expostos a perigos que colocaram em risco a própria vida por causa do Evangelho. E de que adianta isso, diz Paulo, se os mortos não ressuscitam? O argumento aqui está claro. Todos aqueles esforços seriam vãos, inúteis, tolos, a menos que houvesse uma ressurreição gloriosa.
E ainda Paulo diz: e as lutas com feras? Se não há ressurreição, vamos viver o princípio dos filósofos epicureus. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas não é assim, pois cremos na ressurreição. Portanto, a ressurreição nos fortalece diante das tribulações, dos desafios, porque temos esperança. Você já enfrentou alguma situação, perigo por causa do Evangelho? Já foi perseguido ou perdeu o emprego por causa do Evangelho? Se há alguma coisa, com certeza nem se compara ao sofrimento de Paulo, que diante das tribulações olhava para a ressurreição como sendo um grande alento em meio a todo o sofrimento. Que a doutrina da ressurreição nos traga gloriosa esperança diante do sofrimento ou até mesmo da morte. Motivo de oração. Que o Senhor seja glorificado nesta situação. Desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Agradecer por aqueles que já se recuperaram. Profissionais da saúde. Pelos idosos e grupos de risco. Por aqueles que estão internados por infecção do coronavírus. Pelo retorno às atividades. Pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.